Tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de dar o seu joinha aí, seu like, de estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e está também acionando o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, ok? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre orgulho. Eu não sei se você sabe, se você já ouviu falar, que o orgulho é a raiz de todos os outros pecados, que o orgulho é a raiz de todo o mal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o narcisista e o orgulho, essa palavrinha aí que muitos de nós achamos que só é ofensivo no outro, mas nós não entendemos que houve uma contaminação, né, de toda a humanidade através de um ser chamado Lúcifer. Isaías 14, verso 13. Como que se Lúcifer aqui estivesse cultuando a ele mesmo, ele estivesse prestando um culto ao ego. Ele começa dizendo, tu dizias no teu coração. É como que se Lúcifer estivesse falando para ele mesmo. Olha o que ele fala, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E nas extremidades do norte subirei acima, eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a Deus. Então ele começa ali como se ele tivesse querendo êxito em ter o lugar de Deus, em tomar o lugar de Deus. Ele não consegue fazer isso. Houve ali uma precipitação, Deus precipita Lúcifer do céu para a terra. Ele perdeu o lugar no qual ele prestava culto a Deus, no qual ele era adorador de Deus. E ele foi precipitado aqui para a terra. Lá em Gênesis 1 diz que houve um caos, havia um caos, e Deus não cria nada no caos. Deus não poderia criar nada com caos. O caos, houve caos por causa da queda de Lúcifer. Ele foi precipitado. Então o anjo, ele perdeu o lugar. O que é um demônio? É um anjo que perde o lugar. Saiu do lugar, saiu da sua posição. Então ele não conseguiu êxito com Deus, ele atacou a criação. Ele atacou Eva, né? Ele começa ali a distorcer, ele começa ali a desconstruir aquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva. Deus tinha dado algumas ordens para eles, que da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, porque no dia que eles comessem eles iriam morrer. A única coisa que Adão e Eva precisavam fazer era obedecer. A serpente, foi até o jardim do Éden, lugar de delícia, de prazer, de relacionamento com Deus. E ele começa ali a ter uma conversa, ter um diálogo com Eva. E quis dizer para Eva que Deus não estava contando tudo para Eva. Que na realidade, quando eles comessem do fruto proibido, daquilo que Deus falou para eles não comerem, eles não iriam morrer. Eles iriam viver eternamente. Que eles iriam ser Deus. Que eles poderiam, a partir daquele momento, decidir a vida deles. Que eles não teriam mais restrições. Que eles teriam, a partir daquele momento, que eles viveriam uma vida independente de Deus. Eles fariam as regras. Que eles não precisariam mais se submeter à vontade de Deus, que eles não precisariam mais prestar contas a ninguém. Ali se deu a origem do orgulho. E é como se o orgulho fosse uma árvore. E essa árvore gera frutos. Esses frutos são todos os outros pecados. Todo tipo de maldade. A partir daquele momento, começou a fazer habitação dentro do ser humano. Mas aí o que o narcisista tem a ver com isso? O narcisista é aquele que não se submete à vontade de Deus. Mateus, capítulo 11, verso 29, na parte B, diz assim, Jesus nos ensinando como destruir, como
restringir, como não praticar, como não ter essa ação orgulhosa, como não deixar com que esse veneno da serpente, através do orgulho, contamine o nosso coração. Presta atenção. Jesus diz na parte B do capítulo 11 do verso 28. Aprendei de mim. Jesus não falou para aprender com outra pessoa que não seja com ele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então a única coisa que pode vencer o orgulho é a humildade. Então tá aí o problema do narcisista. Ele não consegue se submeter a Deus. Ele não consegue aprender com Deus a ser manso e a ser humilde. Ele não quer. Então tem gente que vai chegar na gente e vai perguntar: tem como o narcisista mudar? Eu, enquanto cristão, a palavra do Senhor diz que ele veio para todos nós, para os pecadores. Jesus veio para os doentes. Não veio para os sãos. São não precisa de médico. E aí eu me lembro de uma história da Bíblia, na crucificação. Jesus foi crucificado com 2 ladrões, um do lado direito e do lado esquerdo. Um disse para Jesus, blasfemou Jesus, xingou Jesus, amaldiçoou Jesus, falou para Jesus: desce da cruz, ainda salva a gente. Até parece que eles mereciam. Só que o pensamento de Jesus é diferente do nosso. Mesmo sem eu e você merecer, ele nos perdoa. O que eu preciso de fazer? Confessar, deixar e alcançar a misericórdia. Se humilhar. Ser humilde. Porque Lúcifer, ele foi precipitado para a terra por causa do orgulho. Então o orgulho precede a queda. O soberbo, o narcisista, uma hora ou outra vai ser abatido. Então esse ladrão xinga, amaldiçoa e blasfema contra Jesus, mas o outro fala: tenha misericórdia de mim. O que Jesus fez? Jesus naquele momento falou para aquele que pediu misericórdia, para aquele que reconheceu, para aquele que se humilhou, para aquele que, tipo assim, Jesus me perdoa. Com certeza não ouviram Jesus pregar outras vezes. Não quiseram dar ouvido, como muitos de nós, como os narcisistas, não querem dar ouvido. Não querem se submeter. Um deles reconhece que Deus era Deus, se humilha, pede perdão, pede misericórdia. E Jesus diz para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O problema do narcisista é que ele não quer carregar a sua cruz. Ele não quer continuar morto, porque é isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Pessoa boa é pessoa morta. Como assim? Morta por seus delitos e pecados. Jesus disse: olha, quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Renuncie. A cruz fala de renúncia. A cruz fala de dor, fala de sofrimento. Porque mudar, meu irmão, crescer, minha irmã, amadurecer, meu querido, minha querida, dói. Largar de ser orgulhoso, soberbo, egoísta, implacável, manipulador, dono de si, vaidoso, ególatra. Para isso eu preciso de carregar a minha cruz, eu preciso de renunciar, eu preciso de morrer e nascer de novo. Me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Jesus não quer que a gente venha descer da cruz, ele quer que a gente venha morrer ali. Toma a nossa cruz, siga com humildade. Então é por isso que Deus abate o soberbo, o orgulhoso. Porque ele acha que não precisa de perdão. É assim o pensamento do narcisista. Ela acha que eles não precisam de perdão. Você acha que Judas negou Jesus? Ele traiu Jesus com um beijo na face, um músculo santo. Ele entregou Jesus para a morte.
Você acha que Jesus, com a obra maravilhosa que ele fez na cruz do Calvário, se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, tomou forma de servo, se humilhou até a morte de cruz. Você acha que ele não perdoaria Judas? O que Judas preferiu? Preferiu se matar. Preferiu correr lá para os fariseus, para os religiosos que queriam matar Jesus e devolver as moedas, achando que ia resolver devolver as moedas. Então, o narcisista, ele prefere correr para a religião. Jesus não quer que nós venhamos correr para a religião. Jesus quer que nós venhamos correr para Deus. E eu só consigo correr para Deus através da pessoa de Jesus, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. E só através de Jesus eu consigo ir até o Pai. Então Jesus veio para a terra para nos mostrar o Pai, para nos reconciliar com o Pai. E o narcisista não quer ser reconciliado com o Pai. Ele é soberbo, ele acha que ele não precisa de perdão, ele não precisa de transformação, de libertação. Ele se acha imbatível, inabalável. Ele se acha superior. Na realidade, ele só quer usar as pessoas. Então, ele presta um culto a ele mesmo. O culto ao ego, ao culto à vaidade. O culto ao orgulho. Ele se orgulha de ser quem ele é. Ele ama ele mesmo. Não foi isso que o diabo fez lá? Ele depositou tanta confiança nele mesmo, tanta soberba, tanto orgulho, que ele quis tomar o lugar de Deus. Então é isso que o narcisista faz, ele não precisa de Deus. E quando a gente está falando isso para Deus, a gente está zombando de Deus. E Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. Então ele se orgulhou de si mesmo. E ele, como se estivesse falando para ele mesmo, tu dizias no seu coração, ali nasce o orgulho, né? No coração de Lúcifer. O orgulho é a raiz de todo o mal. É a exaltação de si mesmo. É o humanismo, o homem no centro. O homem no centro, sem Deus. E a gente vê os narcisistas como esses homens, essas mulheres que ainda estão, né, com essa raiz do orgulho no coração, como essa árvore do orgulho no coração. E por isso que eles veem as pessoas como objeto. Eles veem as pessoas como suprimento. Eles veem as pessoas como que as pessoas foram feitas para trazer prazer para eles. Não era isso que Lúcifer queria? Exaltação, glória, suprimento, prazer, aplauso, poder, fama, glória. Então o orgulho é, como eu já disse, é como se fosse uma árvore com diferentes frutos. Os frutos são vários tipos de pecados. Adão e Eva, quando eles pecam, o que eles fazem? Ao invés de correr para Deus e pedir perdão, eles correm e se escondem atrás das árvores. É como se eles estivessem falando para Deus, Deus, nós não precisamos do Senhor. Eles se escondem atrás de uma figueira, das figueiras. Fazem roupas para si, porque a partir daquele momento eles se viram pelados. Era como se eles estivessem dizendo assim, nossa, eu estou vendo aqui, né, minhas partes íntimas. Como é que eles não viam antes? Eles estavam nus. Agora eles se viram pelados, se esconderam atrás da árvore de figueira. Aí o que Deus faz? Deus mata o animal, tira da pele daquele animal, ainda quente, e cobre Adão e Eva. Ali houve o primeiro sacrifício. Ali Cristo, né, nós entendemos a palavra, ali Cristo foi imolado, como se fosse um tipo de Cristo morrendo, se sacrificando por Adão e Eva, perdoando o pecado deles, cobrindo eles, mesmo eles não merecendo. Por isso que eu falo, meu querido, minha querida, eu, pastora Jandernay, não posso dizer assim que não tem jeito para o narcisista.
Lembra a história dos dois ladrões? Dois ladrões. Um reconheceu, um se humilhou, um decidiu reconhecer que Jesus era Deus, o outro não. Então, parte de uma escolha pessoal do narcisista, querer ou não o Senhor Jesus na vida dele, querer essa graça, esse favor imerecido. Então, os dois ladrões estavam em pecado, mas só um se humilhou. Então, não adianta um mero remorso. Precisa de um arrependimento genuíno. Errar o alvo. Não vai mais errar o alvo. Agora eu vou me tornar uma nova criatura. Eu vou receber uma metanoia, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, de conduta. Ali eu vou começar uma transformação de dentro para fora. Não é só algo externo, como a grande maioria dos narcisistas religiosos, os ocultos. Coloca uma máscara de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus, mas por dentro tá igual Jesus falava a respeito dos fariseus, sepulcros caiados, túmulos caiados, por dentro podre, sujo, por fora bem adornado, bonito, bem vestido, cheiroso. Meu querido, minha querida, a cruz é terrível. Não é lugar que ninguém quer ficar, mas é um lugar de renúncia, um lugar que nós precisamos de estar, é um lugar de humilhação. Os narcisistas não querem tomar a sua cruz e seguir Jesus. Tomar a cruz para nós é o começo, não o fim. O fim, para mim e para você, é a ressurreição. Para eles é morte eterna. Eles, na realidade, têm orgulho de ser quem eles são. Ladrões de almas. Uma mulher narcisista, ela rouba a alma do homem que está do lado dela. Um homem narcisista rouba a alma da mulher que está com ele. Eles são destruidores de sonhos. Quantos de nós, olha, eu creio que o processo é diferente para todos nós. Tem gente que logo se levanta, mas tem gente que demora. O processo é árduo, é doloroso. Então, uma pessoa narcisista, se essa pessoa narcisista se humilhar diante de Deus, deixar Deus matá-las, porque Deus precisa matar essa pessoa, não fisicamente, mas matar o ego dessa pessoa, matar o orgulho dessa pessoa. Aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno ele exalta. Mas o narcisista, ele prefere se exaltar. Ele prefere se orgulhar de si mesmo. Mas se ele permitir que Deus mate ele, mate ela, deixar a obra de Deus ser feita de dentro para fora, aceitar o desafio do processo, deixar Deus abatê-lo, deixar Deus humilhá-los, no tempo certo, Deus vai levantar esse homem. No tempo certo, Deus vai levantar essa mulher. A pessoa que se relacionava comigo, no final da história nossa, ele quis vir até mim para que eu pudesse ajudá-lo a mudar de vida. Porque sempre me viu como uma muleta espiritual dele, né? Tipo assim, na hora que... Porque você acha que o narcisista vive bem? A mulher narcisista e o homem narcisista vive bem? Homem nenhum, mulher nenhum vive bem sem a presença de Deus. Homem nenhum, mulher nenhum foi feito para ser habitação de demônio. Eles ficam perturbados. A vida do narcisista é um caos. É uma fossa aberta. É uma cisterna rota. São infelizes. Eles se montam de manhã colocando um sorrisinho no rosto, mas por dentro eles estão chorando. Por dentro eles se acham uma desgraça.
E eles precisam de muletas como nós. Então eu vivi muitos anos como muleta espiritual dele, ministerial dele. Então ele chegou muitas das vezes a pedir que eu ajudasse ele a mudar, que ele ia mudar, que agora ele ia se submeter. E a única coisa que eu sempre falei para ele, olha, enquanto você, mesmo sem entender isso aqui, eu falava, se você não permitir Deus te humilhar, você não vai mudar. Eu não entendi, eu não sabia que ele era narcisista. Até eu entender, né? Eu fazer todo aquele tratamento, passar ali pela pedagogia de Deus, né? Passar debaixo da humilhação de Deus, né? Porque a nossa ferida está bem próxima do nosso ministério. A minha ferida curada, sarada, restaurada, no lugar dela que ela deve ficar lá no passado, né? Onde eu não sinto mais dor e nem me lembro, serve para curar outras pessoas. A minha ferida ressignificada exalta o nome de Deus, porque eu não vou ficar mais lembrando como vítima. Eu vou usar isso para curar, libertar outras pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui. É por isso que eu tenho esse canal aqui no YouTube. Vou falar para você que seria muito bom se multiplicasse as minhas curtidas, se multiplicasse aí meus seguidores, as pessoas que se inscrevem no canal, que compartilham. Seria muito bom, que eu poderia ganhar um dinheirinho, né? A situação não tá fácil para ninguém. Mas, enquanto isso não acontece, e não é por causa disso, e não foi por causa disso que Deus me colocou aqui, eu tô falando para você, olha, chega um momento que a ferida não dói mais. Você pode tocar, bater em cima aqui, que é só uma marca que tem. Só tem uma cicatriz. Como Jesus, né? Jesus, a gente vai lembrar de Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai ver as feridas dele, né? Os cravos nas mãos e nos pés. Jesus não vai mostrar para nós as insígnias, os diplomas. Então, como eu não preciso aqui ficar mostrando diploma de psicanalista, de teologia, disso, daquilo, ou um diploma que vencia o narcisista. Então, meu querido, minha querida, entenda. Observe os sinais, as bandeiras vermelhas. E eu creio que há uma bandeira grande vermelha aí mostrando para nós que nós estamos vivendo em um mundo que é um poço de orgulho. As pessoas estão debaixo de uma epidemia ou de uma pandemia, não sei, de orgulho. A gente não está sabendo mais de distinguir quem é narcisista e quem não é. Então, o orgulhoso, ele não ouve a Deus. Então, a pessoa viveu comigo, vendo eu viver uma vida buscando me renunciar à minha vontade, e não mudou. Então, tem mulher que vai viver 30, 40 anos com um homem, lá no finalzinho, me perdoa a palavra, miserável, diz que converteu, mas aquela mulher perdeu 30 anos da vida dela. Com um homem traindo, um homem mentindo, enganando. Ela vai estar velha, feia, triste, muitas das vezes doente, com depressão, com ansiedade, um bocado de trauma. Porque ficou tentando ali mudar o narcisista à força, orando, pedindo a Deus, muda, tenha misericórdia dessa pessoa. Ai, Deus, faz alguma coisa. Sabe o que você tem que orar para Deus? Deus mata ele, mas não é para matar ele, não, fisicamente não. Tá me entendendo? Mata ele, Jesus, mata o ego dele, mata o orgulho dele, humilha ele, abate ele, Jesus. Faz dele uma nova criatura. Viu a solução para o narcisista? Entendeu aí o mistério? Então o orgulhoso, ele não ouve a Deus, ele prefere ser amaldiçoado, porque Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. O Caim mata Abel, que era filho de Adão e Eva, ali num culto no qual os dois estavam oferecendo sacrifício, adoração a Deus. Caim não se humilha,
Abel se humilha diante da poderosa mão de Deus. E por causa disso, Caim teve inveja do próprio irmão. Ali também, né, aflorou o orgulho, aflorou o narcisismo em Caim, a ponto dele matar o próprio irmão dele. E a gente não vai ver mais falar da família de Caim, ver falar que era um povo amaldiçoado. Narcisista não se arrepende. Eles podem até falar, né, pedir perdão. Pede perdão para você, volta atrás pedindo perdão, chorando as pitangas, fazendo igual o crocodilo quando tá comendo as vítimas. Sai lágrima, né? Choro de crocodilo. Por isso que a gente fala que é choro de crocodilo, né? A destruindo a vítima, ela tá chorando, mas não é de alegria. Então não se arrepende. Tem um mero remorso. Arrependimento é confissão, deixar para ter misericórdia. É abandono do pecado. Então, a pessoa orgulhosa, ela prefere morrer do que pedir perdão. Judas preferiu, né, ter um campo, ele comprou um campo para ele se matar. Ele preferiu se matar do que pedir perdão a Deus, do que se arrepender do pecado. Então são essas as características do orgulhoso. Ele atropela a sabedoria de Deus. Ele fala, é como se ele estivesse falando para Deus, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Já viu um morador de rua? Já conversou com um morador de rua? São as pessoas mais soberbas que tem. De humilde ali não tem nada. Porque são pessoas que fizeram do mundo deles, eles mesmos. Eles não querem se submeter à vontade de Deus. Ama o vício. Então os soberbos, eles querem aplausos, eles querem títulos. Os orgulhosos, eles querem aplausos, eles querem títulos. Os narcisistas, eles querem que nós ficamos do lado dele, aplaudindo, sabe? Ali dando glória para eles. Não foi isso que Lúcifer queria? Glória, fama, poder, admiração, exaltação, posição acima de Deus. Então o narcisista, ele sente orgulho disso. Quando ele chega lá se mostrando e alguém está aplaudindo o erro, aplaudindo a manipulação, com os macacos voadores ficam. Nossa, mas é o máximo essa mulher. Isso mesmo, trai mesmo, desobedece mesmo, seja submissa mesmo. Vai lá pro narcisista. Não, isso mesmo, trai mesmo. Mulher merece. Né? Sua mulher, deixa ela de lado. Pega mesmo, todas. O homem nasceu foi para pegar todas. Então ele gosta. E o narcisista, por fim, não se deixa enganar. Ele não se deixa ensinar. Ele não se deixa ensinar. Ele prefere ficar aí sendo enganado pelas mentiras do diabo. Ele prefere, ele gosta dessa vida, ele ama essa vida de pecado. Mas aí você pode me perguntar assim, como é que termina a vida de um narcisista? Qual é o fim do orgulhoso? Queda. Foi isso que aconteceu com Lúcifer? Ele perdeu o lugar, ele perdeu sua posição, se tornou demônio, foi lançado, foi precipitado para a terra. Calamidade. Sabe as fotinhas bonitas que você vê no Instagram, no Facebook? Tudo mentira. Tudo engano. Aquela felicidade, aquele sorriso no rosto. A maldição, porque foi isso que Adão e Eva, né, receberam. A mulher recebeu sua maldição, o homem recebeu sua maldição. E por fim, a condenação eterna. Eu e você, enquanto cristãos, sabemos para onde nós vamos. Haverá uma segunda vinda. Jesus virá nos ares para buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficamos, né, que nos submetemos à vontade de Deus, que podemos muitas das vezes ter começado mal, mas terminamos bem,
na presença de Deus e recebemos o favor do Senhor, aqueles que não vivem mais na prática do pecado, teremos o nosso corpo glorificado, subiremos para os ares, vivos, seremos arrebatados. E aqueles que não se submeteram à vontade de Deus, que continuaram, com orgulho, continuaram, manifestando todos os frutos do orgulho, todo tipo de pecado, que não se resolveram, porque de repente na cabeça do narcisista, principalmente do religioso, daquele que é oculto, ele pode até pensar assim, não, como a grande maioria da humanidade pensa, amanhã dá tempo. Amanhã dá tempo de eu mudar de vida. Amanhã dá tempo de eu mudar de comportamento. Amanhã dá tempo de eu receber Jesus como meu único Salvador. Mas pode acontecer de não dar tempo. E eles receberem o inferno, porque o inferno não foi feito para homens, o inferno foi para Satanás e seus demônios. Eles, por fim, receberem a condenação eterna, eternamente. Mortos nos seus delitos e pecados, eternamente, sem a luz que é o Senhor Jesus, sem a presença de Deus, porque o inferno nada mais, nada menos é isso, é estar sem a presença de Deus. Amém? Meu querido, minha querida, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com mais alguém. Se você gostou, se você entendeu, compartilha, comenta. Se inscreve se você não é inscrito. Curte, dá sua curtida aí. Nos ajuda aqui no canal. Ok? Até mais. Um grande abraço.